E ninguém avisou que ser mãe não seria tão legal quanto eu achei que seria. Não seria tão mágico quanto eu achei que seria. E no começo a gente não entende que aquilo ali é tão bom quanto parece ou tão ruim quanto parece. A gente não tem noção do que é ser mãe. E eu acho que essa é a grandeza da coisa. Mas não foi mágico para mim. Eu tinha a sensação que a gestação ia ser algo mágica e não foi. Não tem uma magia, tipo assim, não sai coração. Nem toda mulher tem um parto maravilhoso, acompanhado e assistido de uma doula, acompanhado de enfermeiras e grandes médicos. A maioria de nós não tem um parto assistido e acompanhamento ginecológico desde o primeiro dia, e é muito importante a gente falar sobre isso. Eu vejo muita mãe falando sobre a magia da gestação, mas e o lado que não é mágico? Poxa, é tão delicado, principalmente quando você é mais nova, que você vai. Você acabou de parir. Você acabou de parir, o seu corpo está doendo, você acabou de expelir, que é estranho, mas você acabou de expelir uma criança para fora. Isso pode ser por cesárea, no meu caso foi cesárea, então foi muito doloroso. Você pode ter um parto normal, que também é muito doloroso, que é a forma natural do seu corpo parir, mas nem toda mulher tem essa grandiosidade. No meu caso, eu não tive nem nenhuma das duas gestações, no meu caso, nem a bolsa estourou. Não estourou. Então eu já estava com 42 semanas e 5 dias do Manuel e a bolsa não tinha nem estourado. Eu não sentia nem contrações de treinamento, já tinham passado há muito tempo, eu não sentia contrações. Então eu sentia o meu corpo sentir muita dor, como se o meu corpo sentisse a necessidade de que aquele período da criança já tinha passado, mas eu não conseguia parir. E eu também tinha muito medo, particularmente falando sobre o parto normal. Então, para mim, eu achava que no meu caso seria muito melhor ter a assistência de alguém junto comigo e ter um parto não natural, então uma cesárea, e conseguir parir de uma forma melhor para mim, que eu achava mais confortável. Eu tinha 24 anos, faltava mais ou menos 15 dias para fazer 25 anos. O meu primeiro parto foi acompanhado da minha avó, que foi a pessoa que eu senti mais segurança em estar comigo naquele dia. Não foi a pessoa ideal, que eu idealizei estar comigo no dia do meu parto, porque as mulheres a gente faz, né? Todo um planejamento que talvez ali, uma ansiedade de qual não é assistida, que a gente não sabe realmente o que vai acontecer no dia do parto, e não é legal. O nosso corpo ele sangra, o nosso corpo ele vai demorar a voltar. É, Tem coisas horríveis por trás, tem um tempo para você ficar deitada, tem um tempo para você comer, tem um tempo para você andar, você tem um tempo para ir no banheiro. Se você não vai no tempo de ir ao banheiro, eles te forçam a ir ao banheiro. Se você ainda não está pronta para levantar, você tem que estar pronta para levantar. Eu lembro que há uns anos atrás você tinha 12 horas para ficar deitada, e quando foi a minha vez eu tive que ficar 6 horas, e 6 horas pareciam muito pouco. 6 horas pareciam muito pouco para levantar e saí andando com um corte cheio de ponto. E eu lembro que eu passei muito mal. Foi a pior experiência da minha vida, foi aquilo, porque eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, nenhuma. Então a minha primeira cirurgia foi a cesárea. E eu tive 6 horas para levantar. E isso foi cruel para mim. Foi cruel. Cruel de uma forma gigantesca. Não pelas enfermeiras, não pelo hospital, não porque alguém me obrigou, mas pelo fato que o meu corpo não estava preparado para eu levantar. Eu não estava me sentindo bem, eu estava sentindo muita dor e eu tive que levantar. Então aquilo para mim foi marcado como uma crueldade. E pouca gente fala disso. Eu acho que vi poucas mulheres falando da sua experiência do parto, do seu relato do parto. E depois, a amamentação para mim também foi um fator extremamente difícil. E não cabia na minha cabeça meu filho ficar com fome e eu amamentar ele no meio do shopping onde ele estivesse com fome, porque eu era mãe, mas ainda assim eu era mulher. Então era constrangedor para mim sacar o meu seio para alimentar o meu filho. E parece que a minha cabeça ela alimentou isso. Meu seio cresceu muito, gerou leite. E no dia de dar leite, eu não tive leite.
O Manuel, ele ficou, se eu não me engano, 24 horas a mais no hospital. A gente tentou fazer massagem, tentou fazer a sucção correta, não tinha leite, ele chorava, ele gritava de fome. E aí vinha a prepotência de, meu Deus, eu não sou o suficiente para alimentar o meu filho que eu acabei de parir. Então, a gente está falando aqui de 24 horas pós-parto. Eu não tô falando menos até de 24 horas no pós-parto. Então, a minha vida, ela mudou de cabeça para baixo. Eu vinha gerando uma criança passando muito mal. Eu não me recuperei em 24 horas pós-parto. Quando o Manuel chegou para se alimentar, eu ainda não estava pronta, eu não tinha leite, eu não estava emocionalmente bem, meu corpo não estava emocionalmente bem. E eu tive que ser mãe. Então, desde o primeiro dia, como um bebê no colo, para mim a maternidade não é fácil. Não quer dizer que ela não seja linda, não quer dizer que tenha os seus momentos bons, não quer dizer que eu não seja uma boa mãe. Mas a minha experiência com o parto não foi agradável. Já na segunda gestação, que foi no caso da Yara, para mim foi um pouco menos difícil, porque algumas coisas eu já tinha assimilado com a primeira gestação. Então você já vem com algumas experiências, ou melhor, com a primeira experiência que você teve, e aí você já ganhou um pouco de experiência. Você já sabe o que fazer ou o que não fazer. Na segunda gestação não foi diferente. Eu tive enjoos do primeiro dia até o dia que eu pari, e horas depois de parir eu vomitei e tive náusea. Então não foi legal também. Na segunda gestação, porque eu tive pedra na vesícula biliar, pode ser cálculo também. Eu não sei o nome correto agora, mas eu tive pedra na vesícula e eu sentia muita dor aqui, assim. Uma dor que vinha de baixo, e a Yara já estava ali nos seus 6, 8 meses, então ela estava muito grande. E os médicos e ginecologistas e obstetras que me atendiam falavam assim, porque a criança está crescendo, ela está virando, deve ser o pezinho dela na costela. E eu falava, não é, eu tive a Yara, foi um parto também cesárea, não tive dilatação, não tive nenhum sinal do meu corpo além de dor. Eu sentia muita dor, eu não sei explicar, mas era uma dor que vinha assim como uma cólica muito forte, uma dor nas costas, mas não chegava a ser contração, não dilatou, não, não, a minha bolsa não rompeu, não estourou. Então não tive essas experiências. E passou-se aí uma semana depois do pós-operatório da gestação, que é difícil, a recuperação foi tão difícil quanto a primeira, se não pior. O benefício que eu brinco é que a minha cicatriz da primeira gestação não ficou tão bonita. E a segunda, o médico caprichou. Então, tirou aquela idinha que ficou hoje, praticamente não dá para ver. Então, como um ato, né, de bondade, eu fiquei com uma cicatriz bonita. Então, isso para a vaidade da mulher é crucial. Atendimento gestacional, né? Podia ser algo relacionado a parir. E o meu corpo doía e eu chegava lá, eles examinavam embaixo, faziam exame de sangue, não tinha nada. Aí se eu não me engano, eu fui umas 4 vezes no atendimento em uma semana, porque eu tava com muita dor. A neném já tinha nascido, não fazia sentido sentir aquela dor que eu sentia. E eu fui pro pronto atendimento, eu falei, cara, eu não vou pro pronto atendimento ginecológico. Eu vou pro pronto atendimento normal, já tô andando durinha, vou chegar lá. Não, se ninguém perguntar se eu tô grávida, se tem alguma coisa, eu vou falar que eu tô sentindo dor embaixo da costela e é isso. E as recepcionistas passaram abatido, eu entrei no médico e falei, olha, é o seguinte, eu tô sentindo muita dor aqui. O médico falou assim, ó, vamos fazer uma ultrassom para ver, porque pode ser rim, pode ser vesícula. Vamos fazer uma ultrassom para ver o que era. Fiz a ultrassom, coisa de 1 hora e 20. Voltei pra sala e falei assim, olha, você tá com cálculo na vesícula. Eu vou te internar, você vai fazer operação, porque tem muito cálculo e não tem como você tá aguentando essa dor que você tá aguentando.
Só que é o seguinte, você vai ficar na espera de uma sala, porque a gente está ainda com Covid e a prioridade são as pessoas que chegam com um caso pior que o seu. E eu lembro que eu falei para o médico, não tem como eu voltar para casa, ele, você não tá com dor? Então, fica aqui, porque senão você não vai conseguir fazer a cirurgia tão cedo. E eu lembro que eu tava sentindo muita dor, mas fazia uma semana que eu tinha parido a Yara. Como que eu ia ficar uma semana longe da minha filha e do meu outro filho que tinha 2 anos e meio agora? Tinham duas crianças dependendo de mim, só que eu não aguentava, eu tava com muita dor. E na pandemia ninguém pode te acompanhar. Apesar de você ser mulher, na pandemia você tinha que ficar sozinha. Então, foi quando eu falei pro médico, falei, olha, eu tô com uma semana de pós-operatório. Eu acabei de parir. Ele fez assim com os olhos, eu lembro disso até hoje. E ele falou, você aguentou essa dor durante quanto tempo? Aí eu expliquei pra ele, ele falou, não tem problema, vamos fazer, vamos conversar com o seu ginecologista, vamos passar e vamos fazer essa cirurgia e vai dar tudo certo. E aí eu lembro do medo assustador de ficar sozinha no hospital. E eu lembro que eu tinha uma enfermeira que ela estava terminando alguma especialização. E ela tava doidinha, tadinha, porque tava muito difícil. Ela tava terminando a faculdade em EAD, porque tava tudo afastado. E ela pegou e ia pro quarto conversar comigo e estudar. Então eu ficava estudando com ela enquanto o tempo passava, e foi uma das coisas que me ajudou naquele período. Então a maternidade ela não é doce, não foi doce nem no início. Foi muito difícil para mim os 2 relatos de parto. Me falem o que vocês acharam, me falem como foi o relato de parto de vocês, se para vocês foi rápido, se para vocês foi tranquilo. Eu acho que eu falei muito, mas eu quero saber de você. Como que foi o seu parto? Conta pra mim como é que você se sentiu, como que foi pra você, se foi parecido comigo. É muito importante a gente dividir. Talvez você não tenha uma pessoa para dividir com sinceridade o quanto difícil foi. E eu gostaria de ser essa pessoa para você.